Ismael, filho de Abraão e de Agar, foi o primogênito de Abraão. Sua mãe era uma escrava egípcia, dada a Abraão por sua esposa, Sara, como uma maneira de produzir um herdeiro para a família. Deus havia prometido a Abraão uma descendência numerosa, apesar de sua idade avançada, como registrado em Gênesis capítulo 12 versículo 7 e capítulo 15 versículo 5. Sara era estéril, e a oferta de Agar como concubina foi uma prática comum da época para garantir a continuidade da família. Assim, nasceu Ismael quando Abraão já tinha 86 anos. A história de Abraão e Ismael é contada na Bíblia, e neste vídeo, vamos explorar quem Ismael realmente era, de acordo com as Escrituras. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, aproveite a oportunidade para fazê-lo agora, e lembre-se de ativar todas as notificações para não perder nenhum de nossos conteúdos. Vamos prosseguir com o vídeo. Abraão amava seu filho Ismael e chegou até mesmo a pedir a Deus que o considerasse como o herdeiro prometido. No entanto, Deus já havia prometido a Abraão que o herdeiro viria através de sua própria esposa, como declarado no capítulo 17 de Gênesis. Deus ordenou a Abraão que circuncidasse Ismael, seu filho, e todos os outros homens em sua casa, incluindo os escravos nascidos e adquiridos de estrangeiros. Na época em que isso aconteceu, Abraão tinha 99 anos e Ismael tinha 13 anos. Todos foram circuncidados no mesmo dia. A chegada de Isaque, o filho legítimo de Abraão e Sara, causou problemas de relacionamento entre Sara e Agar, mesmo antes do nascimento de Ismael. O conflito entre elas culminou quando Isaque foi desmamado e Ismael zombou dele. Sara ficou profundamente ofendida e exigiu que Abraão mandasse embora Agar e seu filho, como registrado em Gênesis capítulo 21. O desentendimento entre as mães dos dois filhos de Abraão trouxe tensões à família, mas Deus interveio na vida de Agar no deserto e lhe deu uma promessa. O nome Ismael, dado por Deus, significa o Deus ouve, referindo-se ao sofrimento de Agar que Deus tomou conhecimento. Assim, a história de Ismael, filho de Abraão, é marcada por complexidades e emoções, refletindo a dinâmica familiar e as intervenções divinas presentes na vida de Abraão e sua descendência. Sara disse a Abraão: expulse essa escrava e seu filho, pois o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho Isaque. Abraão ficou angustiado porque Ismael também era seu filho. No entanto, Deus disse a Abraão para não se preocupar com o menino e com a escrava, mas para fazer o que Sara havia dito, pois a descendência de Abraão seria chamada através de Isaque. De madrugada, Abraão pegou o pão e um odre de água, deu a Agar e colocou-o sobre o ombro dela junto com a criança, e a mandou embora. Agar partiu e vagou no deserto de Berseba. Quando a água do odre acabou, ela colocou a criança debaixo de um dos arbustos e foi sentar-se a certa distância, pois pensava: não posso ver o menino morrer. E quando ela se sentou ali, levantou a voz e chorou. Deus ouviu a voz do menino e o anjo de Deus chamou Agar do céu e perguntou o que a estava incomodando. Deus disse a ela para não temer, pois ouviu a voz do menino onde ele estava. O anjo ordenou que ela se levantasse, segurasse o menino firmemente e prometeu fazer dele uma grande nação. Então, Deus abriu seus olhos e ela viu um poço de água. Agar foi, encheu o odre e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, e ele cresceu no deserto de Parã, tornando-se um especialista com o arco. Sua mãe arranjou uma esposa egípcia para ele da terra do Egito. Apesar de Isaque ser o único herdeiro de Abraão, os outros filhos de Abraão com suas concubinas, incluindo Ismael, também foram abençoados por ele, como mencionado em Gênesis capítulo 25. Isso implica que tanto o filho de Agar quanto os filhos de Quetura receberam bens materiais do patriarca.
Depois de atingirem a idade adulta, a Bíblia não registra nenhuma divergência entre Ismael e Isaque, eles são mostrados como sendo responsáveis por enterrar Abraão em Macela, Gênesis 25:9. Ismael tornou-se um grande caçador e era muito habilidoso com arco e flecha. Agar procurou uma esposa egípcia para Ismael, com quem ele teve 12 filhos e uma filha. Mais tarde, a filha de Ismael casou-se com o filho de Esaú, Isaque, conforme registrado em Gênesis 28 e 36. Os nomes dos filhos de Ismael são mencionados em Gênesis 25, entre os versículos 13 e 15. A lista inclui Mebete, Quedar, Adeel, Mipsum, Misma, Duma, Masa, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. A maioria desses nomes é mencionada em outras passagens bíblicas como influentes famílias tribais da época. Os descendentes de Ismael, filho de Abraão, são geralmente identificados como ismaelitas na Bíblia. Eles se organizaram em 12 tribos que viviam em acampamentos móveis no deserto do sul. Ismael viveu até os 137 anos. A Bíblia não especifica onde ele foi enterrado, mas a tradição muçulmana afirma que ele foi sepultado na Caaba, em Meca. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo menciona especificamente Ismael em sua alegoria sobre a oposição dos religiosos legalistas às pessoas que nasceram segundo o Espírito e desfrutaram da liberdade em Cristo, Gálatas 4:21. Ismael tornou-se um nome relativamente comum, e várias outras pessoas na Bíblia são mencionadas com o mesmo nome. Entre elas, estão um descendente de Saul e Jonatas, um alto funcionário durante o reinado de Josafá e o filho de um sacerdote durante o tempo de Esdras. Ao analisarmos Ismael, filho de Abraão, podemos destacar vários pontos-chave. Embora não tenha sido o filho prometido por Deus a Abraão, Deus ainda o protegeu e escolheu o nome de Ismael, destinando-o à grandeza, mesmo estando fora do pacto. Ismael foi abençoado com numerosos descendentes, assim como a descendência de Isaque, e eles foram organizados em 12 clãs tribais. Deus também descreveu o caráter de Ismael, enfatizando a natureza nômade de seus descendentes e a oposição que enfrentariam em relação aos filhos da aliança. Com o tempo, os descendentes de Ismael se juntaram aos midianitas, sendo essencialmente as mesmas pessoas em várias passagens bíblicas. Atualmente, os árabes traçam sua linhagem até Abraão, principalmente através de Ismael. A história de Ismael vai além de uma mera biografia pessoal, ou revela muito sobre a obra de Deus e o derramamento de sua graça na história de redenção. Ismael representa o nascimento natural, resultado da relação fértil entre Abraão e Agar, enquanto Isaque representa o nascimento sobrenatural, no qual Deus demonstrou seu grande poder permitindo que uma mulher estéril de 90 anos concebesse uma criança. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e deixar suas opiniões nos comentários abaixo. Seu feedback é sempre apreciado e nos ajuda a criar mais conteúdo que vocês vão gostar. Obrigado por acompanhar nosso canal.